Porque a desclassificação da Alemanha e da Holanda representa muito no nosso dia a dia, na forma com que nós enxergamos nossa sociedade. Você acredita que isso não existe? Pois então, fica nesse vídeo que eu vou mostrar para você que a Copa do Mundo, a estrutura dela e o resultado que ela nos mostra tem muita influência no nosso dia a dia, na forma com que nós enxergamos nossa sociedade. Bora pro vídeo! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo, seja bem-vindo aqui ao canal. O meu objetivo aqui não é se transformar no dono da verdade. O meu objetivo aqui não é fazer você achar que eu tenho a lógica do sistema, mas é fazer você enxergar o mundo de uma maneira diferente. Bom, a Copa do Mundo ela está aí, pelo menos até a presente data o Brasilzão ainda não foi desclassificado e assim espero que venha o Hexa. Mas independente disso, o importante é que duas coisas já aconteceram. A Alemanha e a Holanda foram pro vinagre. O dado que eu tenho que mostrar para você é que esse resultado nos diz muito no nosso dia a dia. O nosso objetivo não é falar de futebol, mas o que representa a ideia da falsa supremacia europeia, da falsa supremacia americana. Eu vou listar aqui 10 motivos que o continente europeu e o continente americano juntos sempre tramaram a ideia de que eles eram superiores. E quando confrontado aquilo que eles produzem com outros países, a ideia da superioridade ela tinha que estar em prática. Quando seleções, por exemplo, como o Paraguai derrota uma Alemanha da vida, isso é muito mais traumático para eles do que para nós. Para nós, uma alegria, principalmente nós brasileiros, depois do 7-1. Mas para eles, isso não é muito legal. Porque a ideia da supremacia tem que estar embutida em você. E durante a história do povo brasileiro, nós tivemos pelo menos alguns pontos que sempre foram martelados na nossa cabeça, com o objetivo de desacreditar o seu trabalho, a sua cultura, a sua música, para que você pense que deve sempre olhar para cima e enxergar mais ou menos que Europa e Estados Unidos eram seres superiores. Então, vou listar aqui para você 10 pontos para você enxergar comigo e debater se realmente o que eu estou te passando é a lógica para você. Vamos lá? Primeiro ponto. O Brasil é atrasado por natureza. Bom, talvez você já deva ter ouvido isso em algum lugar. Mas será que realmente o nosso povo é atrasado? Ou será que nós temos pessoas que estão criando e produzindo leis que favorecem mais os Estados Unidos e a Europa que o próprio país? Será que não seria esse um ponto em questão? Então, quando nós imaginarmos que o nosso povo é atrasado, talvez o nosso povo não tenha o suporte suficiente para desenvolver o que está dentro dele. Porque você há de conver comigo, quando um povo tem acesso à educação, um povo ele tem acesso à cultura, um povo tem acesso ao desenvolvimento, o que é mais natural dele é que ele desenvolva as suas próprias habilidades. Então, quando nós imaginamos que a frase, mais uma vez, o Brasil é atrasado por natureza, talvez nós estejamos elegendo pessoas que possam elaborar leis que realmente forcem esse atraso. Pense comigo. Fato número 2. Tudo que vem da Europa e dos Estados Unidos é superior. Essa é uma das maiores bobagens que a gente já ouviu aqui para nós. Primeiro porque a Embraer já é um grande exemplo disso. Talvez os famosos vira-latas inconformados, eles gostem de dizer assim, mas a Embraer, ela é uma empresa que, na verdade, compra peças de outros países para montar avião. É a mesma coisa que a Bombardier, é a mesma coisa que a Boeing, é a mesma coisa que a Airbus. São empresas que compram peças de outros países, inclusive dependendo da China, para que possam produzir as peças das suas aeronaves. Então o fato da empresa brasileira, a Embraer, poder comprar peças de outras nações para montar aviões aqui no Brasil com mão de obra brasileira, em nada desmerece o potencial do nosso país. Agora pense no próximo ponto. Número 3. O brasileiro precisa copiar o estrangeiro para dar certo. Esta é uma outra bobagem imensa que você já deve ter ouvido por aí. Por exemplo, o cinema americano sendo vendido como o cinema mais adequado para o mundo inteiro. Mas talvez você deva pensar que será o cinema uma ferramenta de fazer aflorar consciências e por isso no nosso país talvez ele tenha sido suprimido?
Afinal de contas, se você der educação e ciência e conhecimento às pessoas na população, elas possam compreender o sistema, compreender melhor a história que não foi contada. E talvez isso seja um problema para um pequeno grupo que governe o seu país. E isso é importante ressaltar. Talvez vender a ideia para você que cosméticos, que a moda, que a cultura europeia dita as regras de que é qualidade para o mundo, talvez seja interessante para fazer com que sua mão de obra se desvalorize e para você entender que pagar mais caro o que vem de fora pode ser importante para você. Número 4. A cultura brasileira é inferior e menos sofisticada. Se você pensar, às vezes, muitos brasileiros se comportam daquela maneira, por exemplo, o rock americano, o heavy metal americano tem mais valor que a música brasileira. É normal, por exemplo, uma cena ou outra, alguém criticar Seu Jorge. Bom, há de convir comigo, e eu sou prova real disso, eu adoro heavy metal, eu adoro o rock and roll. Mas quando eu escuto Seu Jorge, eu não posso em nenhum ponto desvalorizar a música brasileira, porque é algo fantástico, é uma das melhores obras-primas. Estou dando aqui apenas um exemplo, poderia dar mais exemplos, mas é uma obra-prima brasileira reconhecida internacionalmente, que inclusive aqui no país tem pouca valorização, dependendo das regiões, principalmente a região sul, que sempre olha para fora, sempre olha para a música estrangeira como algo superior à música brasileira. Bom, aqui em ponto, a nossa arte, a nossa música, a valorização em muitas partes do país, ela não é refletida como realmente deveria ser. Número 5. O padrão de beleza europeu é o ideal. Certamente você já deve ter ouvido falar que a beleza europeia, o olho azul, o cabelo loiro, a pele branca, era o ideal para a propaganda de um produto ou de uma marca. Certamente você já deve ter ouvido falar que o cabelo do fulano era um cabelo ruim, ou que a cor dos olhos mais desejada não era a cor dos olhos castanhos. Tudo isso foi vendido há décadas na cabeça do brasileiro para se comprar que, literalmente, o que vinha da Europa e o que vinha dos Estados Unidos era o que realmente tinha valor. Será que nós devemos pensar assim? Por isso que eu lhe digo que a Copa do Mundo está mostrando muito mais que isso. Quando você olha uma Holanda, uma Alemanha forrada de jogadores negros, você vê o desespero do europeu em saber que a qualidade do futebol, se eles quiserem brilhar e conquistar alguma coisa, não poderão ter mais a venda daquela homogeneidade, daquela supremacia que se colocava. E isso é fundamental para nós, e isso afeta o nosso comportamento no dia a dia. Número 6. O inglês vale mais que o português. Ora, não é de hoje que você passeando por um shopping, não é de hoje que você passeando por uma cidade aqui e ali, você acaba enxergando literalmente aquela loja com aquele nome em inglês. Por que dar nome em inglês para a loja que se transforma numa marca requintada ou um nome com padrão italiano ou um nome vindo da Europa teria mais valor que o português? E isso acontece principalmente na região sul. Esse pensamento, ele é um resquício daquela servidão do passado, da década de 80, da década de 90, da geração baby boomers, da geração X, que olhavam para essas, digamos, marcas e só teriam a necessidade de realmente olhar como importância se tivesse um nome estrangeiro. Vale a pena aqui discutir com você que esse é um ponto que nós devemos levar em consideração. E hoje, não sei se você percebe, mas as gerações atuais, elas transformaram muitas expressões em português com um chaveamento, uma palavra ou outra em inglês, cada vez mais invadindo o idioma nacional. Isso é fruto de um lastro do passado, de enxergar que o inglês ou qualquer outro idioma era superior ao nosso idioma português. Número 7. O Brasil só tem valor quando é aprovado no exterior. Isso é verdade. Quando, por exemplo, um produto nacional é reconhecido lá fora, ele tem um valor diferente aqui dentro. Se você, dependendo para o grupo de pessoas que você estiver conversando, falar de um determinado produto que é um produto europeu ou americano, a pessoa ou aquele grupo vai dar um valor completamente diferente. E esse que é o ponto em questão.
Aqui, na verdade, eu e você sabemos que o produto nacional, ele tem valor. O produto nacional, ele pode ser tão bom quanto, principalmente quando você pensa no café. E aí que vem a parte mais triste. Você bebe o café brasileiro, o pior que tem, porque o melhor café brasileiro, que é o melhor do mundo, é exportado para fora. E o que resta para você são marcas que literalmente vão te oferecer um café não muito interessante. Salvo algumas vezes que você pode ir no mercado comprar uma marca assim um pouquinho mais abastada, né? Pagando R$60 aquele meio quilo de pó de café. Mas enfim, é apenas uma demonstração sempre do que é mandado para fora será o melhor possível e fazer você pensar que o que está lá fora é bem mais valioso do que está aqui dentro para fazer você pagar mais. Número 8. O povo brasileiro é incapaz de se organizar. Essa ideia que se vende é uma outra forma de destruir a indústria nacional. É de destruir a capacidade do povo brasileiro. Muitas vezes, aqui um ponto importante. Quando você pensa em organização, você depende de elaboração de leis. Essas leis, se elas não forem aprovadas como defesa da soberania nacional, elas simplesmente acabam gerando a desorganização da estrutura do seu povo. Então, se você pensar bem, talvez você deva olhar para um grupo que está sendo aprovado e eleito apoiado por forças estrangeiras. E essas forças estrangeiras fazem com que esses, digamos, políticos, esses falsos nacionalistas, acabem aprovando leis que desestruturem a nação. E daí, talvez, desestruturando, você já começa a imaginar que o que vem lá fora, ou o que está lá fora, é mais organizado que o que está no seu país. E isto daqui é um ponto importante. Afinal de contas, o povo depende de leis bem estruturadas para que ele se organize. Já pensou nisso? Número 9. O desenvolvimento precisa destruir tradições locais. Às vezes você vê no jornal que determinada área precisa ser destruída para a plantação, para o cultivo, para o crescimento do gado. Talvez você deva associar aqui uma influência europeia, uma influência americana? Será que uma política externa pressionada pela compra, pelo dinheiro, pelo dólar valorizado, pelo euro valorizado, fazer com que a destruição dos nossos ambientes naturais, a destruição da cultura indígena, a destruição do que é realmente o povo brasileiro forçado pela forma de consumo de países de fora? Talvez deva se colocar isso na mesa. Afinal de contas, se a Europa não pressionasse pelo consumo, se outros países externos não pressionassem pelo consumo, eu não tenho dúvidas que nós poderíamos pensar melhor na preservação, de repente, de terras indígenas, de repente, de matas e florestas. Por que destruir mais? Talvez não seria o momento de alterar a questão da política externa, da forma de consumo, do consumo de carne? Não haveriam outras opções? Talvez abriria-se aqui a luz para o veganismo em questão? Ou seja, diminuir o consumo de carne, favorecer alimentos mais saudáveis, poderia contribuir de forma indireta com o meio ambiente. Pelo menos, ao que se parece, tudo leva a esse caminho. E número 10. O modelo americano de sucesso é o único possível. Talvez nós tenhamos aqui visto que o modelo americano é sempre vendido como o melhor, mas talvez a China venha do outro lado e aí mostre de maneira diferente que existe a possibilidade de tecnologia, existe a possibilidade de desenvolvimento de uma outra maneira, de uma outra vertente que não seja a vertente americana, que coloca embargos, que coloca concessões a todos aqueles que tentam fugir do caminho proposto pelos Estados Unidos. Será que realmente todos os países eles deveriam comprar na mesma moeda, ou seja, na moeda americana? Será que isso é algo que deva acontecer? Ou talvez essa revolução ela comece pelo Pix, e comece pelo desenvolvimento de outras moedas. Porque uma vez você tirando uma supremacia, você tira a obrigatoriedade. Tirando a obrigatoriedade, ficaria muito legal se todos nós tivéssemos a liberdade de escolher para ganhar mais, para estabelecer negócio com outras moedas. E aqui fica uma reflexão. Eu acho que não é você não aceitar os outros países, não é você não aceitar outras culturas, outros produtos. A questão aqui é você valorizar a sua nação. A questão aqui é fazer com que você se olhe como alguém que também tem o seu potencial. E o que a desclassificação da Alemanha, da Holanda, tem a ver conosco? Tem tudo a ver. A Alemanha caiu para o Paraguai.
mostrando que o que está aqui na América do Sul também tem seu valor, mostrando que a Alemanha em si também é desorganizada. O que tem a ver a desclassificação da Holanda para o Marrocos? Tem tudo a ver, é para mostrar que o Brasil, a África, outros continentes são capazes de desenvolver mão de obra, qualidade, que pode bater de frente com qualquer empresa, com qualquer produto, com qualquer coisa produzido pela Europa e pelos Estados Unidos. E aí, o que você me diz? Será que a gente consegue se livrar desse conceito vira-lata que abrange nossas cabeças e definitivamente vamos colocar o Brasil como um player global e fazer com que o nosso país, a nossa nação, nossa música, nossa arte, nossa mão de obra, nossos produtos possam ser produtos encarando de frente para derrotar a qualquer um, independente de quem seja, e estabelecer uma igualdade mundial? Eu acredito que sim. Aguardo os comentários, espero que você se inscreva aqui no meu canal e a gente volta em outro vídeo. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.